Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com a Tassi. Dá oi, Tassi. Oi! Aliás, eu tô me sentindo muito fina de falar no Hangout com as pessoas que querem ir pro Canadá ou que estão no Canadá. Muito legal isso. Então, aqui a gente sempre faz as lives, só que live editada é a primeira vez ou segunda, no máximo, aqui dentro do canal. Normalmente a gente faz ao vivo. Vamos ver como é que a gente se sai com essa brincadeira, se dá certo. Então, gente, hoje eu trouxe aqui a Tassi, que vocês podem conferir o vídeo que a gente gravou nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal aqui na descrição, tá? Então, se vocês chegarem lá e forem assistir o nosso vídeo, já fala assim, vim do canal da Kit, e se inscrevam no canal dela também. Dá o Ibope, né, gente? Por favor, vai lá e, né? Brasileiro não gosta de dar Ibope. Você tem esse problema no Canadá? Eu tenho. Depois que as pessoas dizem, eu soube de você por causa da Tassi. Poxa, dá o Ibope já agora. Já chega lá no meu canal falando que veio por causa da Kit. Exatamente. Então, o que a gente vai conversar hoje? A gente estava tendo um papo aqui antes de começar a gravar com relação às pessoas preferirem ou terem como primeira opção os Estados Unidos em vez do Canadá. O Canadá é sempre a segunda opção. Quando eu descobri que eu não conseguia migrar para os Estados Unidos, eu resolvi, então, tentar o Canadá. E aí a gente vai discutir um pouco acerca desse assunto, ver qual seria o perfil do imigrante que realmente teria mais chances ou se identificaria mais com o Canadá ou com os Estados Unidos, mas antes eu queria que a Tassi apresentasse um pouco sobre o canal dela, para vocês conhecerem um pouco dela, a história dela, antes de a gente começar a falar. Eu preciso confessar nesse momento, Kit, que o Canadá, ele também era a minha segunda opção. E a minha também. Mas, na verdade, foi uma coincidência da vida, assim, eu queria sair do Brasil. E aí, quando eu comecei a minha pesquisa para sair do Brasil, eu estava muito livre, assim, onde a porta se abrisse, eu ia. E acabou dando certo daqui. Eu tinha, paralelamente ao projeto de sair do Brasil, a vontade de estudar e fazer faculdade fora, que é uma coisa que eu não fiz quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos. Então, acabou dando certo de eu fazer aqui em Orlando, na Flórida, que é onde eu moro. E aí, acabou virando uma super bola de neve, porque eu comecei com um curso, acabei transferindo no meio de faculdade, acabei acrescentando um segundo curso, então agora eu tô terminando um major, que é de business, eu tenho um minor, que é um segundo diplominha paralelo em comunicação, enfim. E aí, acabou dando certo. A coisa acabou assentando no lugar e eu ficando aqui em Orlando mesmo, que eu amo de paixão. Curiosamente, não só pela Disney, muito embora eu ame a Disney, mas porque a cidade é muito legal. Assim, tem muita cultura, muita gastronomia, muito passeio legal perto para fazer. E aí acabou dando certo de eu ficar aqui. Neste meio tempo, eu já estava aqui há uns 2 anos e pouquinho, começou o canal, que chama Canal da Tassi, porque é meu. Eu não sabia que nome dava, surgiu esse e acabou ficando. É tipo Kit no Canadá, né? A coisa mais óbvia. A Kit tá no Canadá, acabou. Assim, a gente não chamou a equipe para fazer o brainstorming, deu nisso. Deu nisso. Que a gente, enfim. E aí eu mostro no canal um pouco da minha vida. Eu tenho 3 filhos, né? Eu coleciono crianças. Então, eu mostro um pouco de cada um, a experiência deles na escola, com os amigos, o crescimento deles aqui, como é que é a vida deles na... Enfim, é bem bacana, é bem diverso. Eu tenho um problema seríssimo quando as pessoas me perguntam sobre o que é o seu canal, porque eu falo sobre o que estiver acontecendo na hora. Então, é bem bacana. Eu espero que o pessoal venha conhecer e goste. Legal. E você tem feito collabs com outras pessoas de outros países também, né? Porque eu tô tentando entender a cabeça do imigrante, a louca, assim, mas é porque justamente as pessoas têm essa ideia de que vir pra Flórida é fácil, ou vir pros Estados Unidos é fácil. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Normalmente o pessoal, pra mim, fala que prefere ir pros Estados Unidos porque é mais fácil se você quer ir como um imigrante legal. O que é uma ilusão, né? A gente pode até falar um pouco disso, mas as pessoas acham que a vida aqui é muito simples, e a questão imigratória é muito difícil, mas por conta da simplicidade da vida quer vir para cá. Mas tem tanto lugar bacana, né? Eu tenho ouvido experiências muito legais de pessoas na Europa, em vários lugares. Vão sair alguns vídeos em breve com alguns brasileiros que moram na Ásia, que é outro planeta praticamente, mas que também estão super felizes e têm uma experiência legal para contar. Eu acho que o importante para quem sonha em sair do Brasil é saber que o mundo é muito grande, tem muita opção. Não é porque todo mundo tá vindo para Orlando, não é porque tá todo mundo indo para o Canadá, não é porque tá todo mundo indo para Portugal, que tá super na moda agora. Não é a solução. O que funciona para mim, de repente, não vai funcionar para você, eu não sei.
Tá certo. Então, vamos lá. Vamos conversar primeiro sobre essa questão de Canadá como segunda opção, Estados Unidos como primeira. Por que você acha que o Canadá é sempre segunda opção? Porque assim, de onde você acha que vem isso? Então, eu acho que vem, primeiro, o Canadá é um lugar muito frio. Sim. Segundo, o Canadá é um lugar mais caro, com custo de vida mais caro do que os Estados Unidos e com um salário mais baixo do que os Estados Unidos. Então, eu acho que as pessoas acham que a vida vai ser melhor num lugar onde você consegue comprar mais, né? Em vez de da qualidade de vida que aqui é um espetáculo, ou do frio, que é absurdo. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e ela morou um tempo na Austrália. Agora ela está morando aqui porque o marido dela transferiu ela, a empresa, sabe, que o marido trabalha, transferiu eles para cá. E ela falou isso, ela falou, engraçado que aqui no Brasil existe muita mentalidade do comprar, do possuir. Uhum. E ela falou, lá na Austrália as pessoas trabalham para passear, trabalham para viajar, trabalham para ter tempo com as crianças no parque. E é engraçado, porque a gente não vê muito isso aqui. Aqui nos Estados Unidos, não só os imigrantes, mas inclusive os americanos. Se as pessoas não se policiarem, a mentalidade do tempo é dinheiro, e tempo parado, portanto, é dinheiro perdido, é um problema. Aqui eu também vejo eu moro em Vancouver, né? Então eu vejo justamente isso, a busca pela qualidade de vida. As pessoas aqui, elas não vivem para trabalhar, elas trabalham para viver bem, né? Para ter qualidade de vida. E aí, se elas acharem que já tem dinheiro suficiente, passam tipo uma semana sem aparecer no trabalho porque foram viajar para Aruba, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Não é uma delícia? Enfim, eu acho que é uma diferença já de mentalidade. Eu acho que o brasileiro que gosta de curtir a vida e passear, e, enfim, ele tem que saber que aqui as pessoas trabalham muito. Uhum. E às vezes porque precisam sobreviver, mas às vezes porque começam a ganhar dinheiro, e aí sabe quando vira aquela compulsão um pouco, eu acho? Só quer trabalhar porque tá ganhando, então tem que ganhar mais, porque tem que comprar mais, porque tem que juntar mais. E as coisas aqui, a vida aqui ela é bem proporcional ao que você ganha. Geralmente, o salário dos estados aqui nos Estados Unidos, ele é bem ligado com o custo de vida. Então, na Califórnia, o custo de vida é maior, mas você ganha mais. Você sabe me dizer mais ou menos uma média da hora? Aqui em Orlando, o salário mínimo está perto dos $8 por hora. Uhum. Então, a pessoa parte de uma hora assim. Mas essa semana saiu uma notícia no jornal de que a Disney vai aumentar o piso deles para $15 por hora, o mínimo, o salário base, em parece que uns 2 ou 3 anos. Parece pouca coisa, mas não é, porque como a Disney é o maior empregador dos Estados Unidos inteiro, eles são a empresa que mais tem funcionário, quando eles pagam um pouco, isso reflete na economia toda. Uhum. Então, aqui na Flórida, que a gente tem um monte de parque, um monte de hotel, toda uma estrutura da Disney, e os navios de cruzeiro que saem aqui pertinho de Porto Canaveral, de Miami e tal, o fato de que a Disney paga pouco faz com que todo mundo pague pouco. Então, existe uma tendência de buscar uma melhoria nesse sentido. Vamos ver se dá certo. Uhum. Estou muito da opinião de que prometer é fácil, né? Falar até papagaio fala. Vamos ver quando a coisa realmente acontece. Mas aqui na Flórida, a pessoa ganha geralmente, mais frequentemente, a gente vê a pessoa ganhar entre 10 e 12 dólares por hora. Seria um valor bacana para ganhar. Uhum. Agora, as pessoas começam a vir para cá e elas não pensam que, embora o custo de vida seja relacionado com o quanto a pessoa ganha, um processo imigratório aqui, por exemplo, é muito caro. Aqui também não é barato, não. Mas quanto custa aí, mais ou menos? Depende tanto, porque eu acho que esse é outro problema, né? Eu não sei, eu acho que eu tô enganada. Porque eu achava que o sistema de imigração do Canadá era só por aquela história do ponto. E não é, você me falou. Não, então, o Canadá, ele tem pra lá de 50 processos de imigração, porque cada província tem seus próprios processos de imigração. A gente tem os processos federais, tem processo de refugiado, tem processo de esposo, tem 1 milhão de processos aqui, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tô fazendo curso para ser consultora de imigração, então eu tô terminando agora esse mês. Já está enlouquecendo? Porque se são mais de 50 processos, como é que a pessoa faz? Então, faz parte, tem que saber todos eles. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem muitos processos de imigração para vários perfis diferentes. E
Mas a coisa do inglês, às vezes, pega. Às vezes, a coisa da experiência de trabalho em determinadas áreas é o que pega. Eu acho que o que você menos tem que se preocupar é se você casar com um canadense, aí você só tem que ter, né, o casamento tudo certinho, uma relação genuína. Mas você Mas sabe que fora eu isso... tenho um amigo, ele gravou comigo um vídeo, ele veio pra Tampa, porque a família dele mora aqui, eu fui lá encontrar com ele. Ele é brasileiro, casou com uma canadense. Ele me contou que na época do casamento dele, o processo dele de imigração já estava tão adiantado que, assim, o casamento não fez diferença nenhuma. Se ele tivesse usado o casamento, usado entre aspas, né? Mas se ele tivesse ido por esse caminho, teria demorado mais do que o processo regular que ele já tinha em andamento. O federal. Eu acho que sim, eu nem sei qual é. Eu não sei os detalhes. Eu sei que ele disse que a cidadania dele saiu porque ele já tinha um outro processo em andamento, que a esposa dele, na verdade, no final das contas, com isso, não ajudou em nada. Então, não, são outros processos diferentes, com tempos completamente diferentes, mas é possível você fazer o processo federal. Antigamente, ele demorava bem mais, agora ele demora em torno de 6 meses para sair, então é super rápido, mas pode ser um processo caro, dependendo do processo que você fizer, pode ser um processo demorado, pode ser um processo que exige uma quantidade muito grande de coisas de você, então um alto nível de inglês, experiência de trabalho, formação acadêmica, 1 milhão de coisas, e sim, isso se torna difícil para você vir para cá legalmente. E a vida do imigrante legal aqui nem sempre é fácil, né? Existem sim cidades santuário onde você consegue fazer as coisas com mais facilidade aqui no Canadá, então você vê tipo Toronto entupido de ilegais. Aqui eu não vejo tantos, mas eu sei que Toronto tem uma quantidade absurda de legais e tem muito trabalho fácil para se você quer trabalhar ilegalmente, mas comparado com os Estados Unidos, eu vejo que é completamente diferente. Tipo, o que eu sei dos Estados Unidos para você imigrar? Você pode migrar se você casar com um americano, sim, né? Ou você pode migrar porque você foi patrocinado, talvez, por uma empresa que conseguiu te dar o seu green card, alguma coisa do tipo. Na verdade, tem vários processos. Eu acho que esse que quanto é caro no Canadá para um processo assim de imigração? Um processo caro custa quanto? Então, eu acho que depende um pouco do mercado, porque os mercados de imigrantes diferentes vão ter preços completamente diferentes, mas o que eu considero caro aqui hoje para um processo federal é algo em torno de acima de $4.000, eu acho caro. Então, você vê, $4.000 aqui é um mínimo, assim, que você gasta para uma série de coisas. Se bobear, sua família vai pagar $4.000 só de taxa para fazer a aplicação, sem considerar a taxa do profissional que está fazendo o teu processo. Então, mas aqui também. Aqui você vai pagar pelo menos uns $1.000. Porque eu acho, na verdade, assim, existem muitos vistos que a pessoa pode vir para cá. Eu já fiz no canal vários vídeos, inclusive com advogados de imigração, explicando alguns um pouco mais profundamente. Mas, assim, não é só por casamento e não é só se uma empresa te patrocinar. Eu acho que esses são talvez os mais baratos e os mais fáceis. Uhum. Porque se você casa, casou, né? Como é que você vai dizer? Não vai vir. Casou, tá junto, é de verdade, não tem o que fazer. E as empresas, quando patrocinam, elas arcam geralmente com essa coisa toda da burocracia e geralmente dos custos. O que eu tenho visto acontecer são as empresas fazerem contrato, sabe? Se você sair da empresa antes de X anos, você precisa reembolsar o que a empresa gastou. Uhum. Mas aí eu acho justo, para também prevenir que as pessoas usem as empresas só como uma ponte para conseguir o que querem, sabe? Uhum. Mas são os mais fáceis. Você tem uma maneira... Aliás, várias, na verdade. Tem vários vistos para quem faz investimento, para quem abre negócios aqui ou para quem faz investimentos em projetos que são encorajados de alguma forma pelo governo. Tem vários vistos de trabalho. Então, mesmo essa questão do patrocínio da empresa, tem vários vistos diferentes que podem ser usados. Então, tem temporário, tem uns que demoram mais para chegar no green card, tem uns que demoram menos, tem um monte de coisa. Tem muita gente que vem como estudante e aí se forma e aí depois disso consegue um patrocinador. Tem muita gente que vem... Alguns países têm tratado comercial com os Estados Unidos, então tem uma facilidade. Pessoas com habilidade extraordinária, profissionais que são muito supimpas, assim, naquilo que eles fazem. E aí isso inclui artistas, atletas, pesquisadores, enfim. O leque é muito grande. Só que a impressão que eu tenho é que por conta dessa notícia disseminada de que é muito difícil, de que ninguém consegue, de que não tem jeito, as pessoas nem procuram. As pessoas nem vão atrás de saber qual é a informação. Uhum. Isso é um problema. Só que outro problema que eu acho que existe aqui, e eu não sei se isso existe no Canadá, é uma coisa que a gente chama aqui de mudança de status. Que é quando a pessoa vem, por exemplo, com visto de turista,
E aí aqui, depois que ela chega, ela faz uma mudança de status. Ela muda o visto dela para estudante, ela muda o visto dela para trabalhar com alguém, ela faz uma outra aplicação para alguma outra coisa, que é um caminho legal, a lei permite, funciona para um monte de gente, tem várias histórias de sucesso, mas não é um miojo que fica pronto em 3 minutos, e não é uma solução para todo mundo, não é a história do one size fits all, sabe? Então, eu tenho visto, infelizmente, muita gente vindo sem a intenção de ficar ilegal, com a intenção de ficar certinho, mas vindo com visto de turista e aí tendo, de repente, uma mudança de status negada. E aí a pessoa fica entre a cruz e a espada. Ou ela vai embora, mas aí ela perdeu tempo, dinheiro, já saiu do emprego do Brasil, sabe? Já passou por todo o estresse, às vezes com criança e tal. Ou a pessoa liga o botão do dane-se e fica ilegal. O que também não é bom. Porque aqui, na verdade, assim, a gente não tem alguns problemas, que, como você estava me dizendo, por exemplo, escola, a criança não fica fora da escola independente de status. Se a pessoa está doente e vai para o hospital, ela não vai deixar de ser atendida independente do status, ela vai pagar a conta, mas ela vai ser atendida. Existe, especialmente aqui na Flórida, muito trabalho informal, mas isso não significa que a pessoa fique numa situação tranquila. Primeiro porque é muito instável, você não tem seguro, você não tem emprego, né? Você tem trabalho, é diferente. Você não tem vínculo com o teu empregador. E existe, não é exatamente uma perseguição, mas assim, o governo tem marcado em cima. Então a gente tem visto pessoas sendo presas e deportadas por conta de blitz de rua, sabe? Uhum. Famílias sendo separadas. As histórias tristes, deve chegar aí as histórias horrorosas que a gente tá vendo por aqui. Então, me preocupa um pouco essa ideia de que ficar ilegal aqui é muito lindo, é um mar de rosas, venham todos. Ai. Que o YouTube mostra, né? E não é, assim, essa semana eu recebi uma mensagem de um cara, eu não vou achar ela aqui agora, mas ele veio desesperado, me procurou desesperado porque precisava de trabalho. Ele falou, Tassi, eu tenho 20 dias para organizar minha vida. Eu falei, mas ninguém organiza a vida aqui em 20 dias, amado. Ele falou, então, mas todo mundo no YouTube fala que é fácil, né? Eu acreditei. Aí eu falei, eu não falo que é fácil. Ele falou, não, só você não fala, mas aí eu acreditei em todo mundo. E quebra a cara. E aí, assim, coitado, eu fico muito preocupada, porque a gente ouve as histórias tristes das pessoas ou indo embora, prejudicadas, né, dando 10 passinhos para trás, ou ficando aqui ilegais numa situação que é tensa. É que ninguém conta a parte ruim. Mas para quem vive nessa situação, eu não sei se aí é assim, se a polícia vai atrás, como é que é, mas aqui existe uma tensão. A pessoa não pode deslizar, ela não pode cometer um erro, é um problema, eu acho. Então, aqui a gente vê o Canadá deportando por muito menos do que os Estados Unidos. Né? Eu não sei como está agora, era assim no passado, mas aqui, às vezes, o pessoal fala assim, então você não vai nem em casa para buscar suas coisas, você já vai direto daqui para o aeroporto. Não vai nem preso, vai para o aeroporto. Vai para o aeroporto para ser deportado na hora. Aqui a pessoa fica presa, às vezes, várias semanas. Deve ser uma experiência horrorosa, eu fico imaginando, não sei. Agora, tem uma coisa que eu acho importante dizer. Porque com certeza vai ter gente comentando o vídeo aí no seu canal e falando, imagina, conheço gente que tá ilegal há 15 anos, há 20 anos e tudo bem. Sim. De fato, tem gente que tudo bem. Assim, não tô dizendo que a vida aqui é impossível. Acabei de falar que matricula na escola, da saúde, né? Não é isso. O que eu acho que é o pior de ficar ilegal é a tensão emocional, sabe? É o não saber do dia de amanhã. De repente, a pessoa vai daqui a 10 anos conseguir se legalizar, o filho vai se legalizar e legaliza os pais, ou vice-versa. Aqui 1000 coisas podem acontecer, aqui a gente ouve umas histórias bem, às vezes, malucas mesmo. Então, não é que nunca vai ter uma solução para o problema de jeito nenhum, mas o fato de que você não sabe, eu não sei você, mas eu não conseguiria viver assim, sem poder fazer um investimento, você não... Compra a casa, mas e se acontece alguma coisa? Compra o carro, troca o carro, mas e se acontece alguma coisa? Investe numa empresa, mas e se acontece alguma coisa? Sabe essa incerteza da vida de achar que tá pisando em ovo o tempo todo? Eu acho que para mim essa é a pior parte. Não é nem o dia a dia da vida, é aqui. Com certeza. E uma outra coisa que a gente estava discutindo antes, gente, com relação a essa questão de Estados Unidos e Canadá, é o perfil do imigrante que às vezes se identifica mais com um país e com outro.
né? Então, para você achar que o Canadá vai ser segunda opção ou que os Estados Unidos vai ser segunda opção, vocês têm que pensar também que vocês têm que se identificar com o lugar que vocês estão morando, porque senão vocês vão ficar infelizes aqui. É aquela coisa, você vê a parte social, a parte política, a parte econômica, até a parte desarmamento, né? Não desarmamento, mas você vê a liberação da questão das armas nos Estados Unidos comparado com o Canadá, apesar do Canadá ter 1 milhão de armas, ter um dos países com o maior número de armas per capita do mundo, né? Até porque a gente tem pouca gente, né? Mas o canadense, ele anda armado no dia a dia, ou ele tem arma porque ele pratica tiro no fim de semana, porque ele caça nos feriados? Como é que é? Porque ele caça. Eu conheço gente que tem arma em casa, mas não é o tipo da coisa que você vai sair na rua com a arma. Entendeu? Pra você sair na rua com a arma, você tem que avisar, você tem que dizer pra onde você tá indo, você vai ter que dizer que horas você volta, você vai ter que levar só pro lugar onde você vai praticar tiro. Não é assim, não é bagunça, entendeu? De você andar com a arma no bolso ou dentro do teu porta-luva e achar que tá de boa. Não, aqui a pessoa, assim, na verdade, a pessoa tem que andar com a arma escondida. Então, a pessoa tem um concealed weapon permit, que é pra ela andar com a arma escondida. Então, você não vê as pessoas andando armadas, você não vê, assim, o cara aparecendo que tá armado, sabe? Uhum. Mas as pessoas aqui andam armadas no dia a dia. Eu conheço gente que anda com uma arma no tornozelo, uma arma embaixo da camisa e uma arma no porta-luva do carro. Vocês têm que ver, vocês concordam com isso na hora de falar, não, eu quero ir para os Estados Unidos, ou eu quero ir para o Canadá, sabe? São certas coisas que eu vejo que são essenciais para que você entre na cultura, para começo de conversa, entre na cultura, faça parte do que é o país, cresça junto com o país, e não fique achando que é a primeira ou a segunda opção. Ah, eu quero desesperadamente sair do Brasil, então eu vou para qualquer lugar. O primeiro lugar que me vem à mente é o país tal. Mas você pesquisou sobre o país? Você acha que você vai conseguir ficar no país? Você acha que seus filhos vão ser bem criados nesse país? Eles vão ter chance no futuro, né, nesse país? Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar muito antes de falar, olha, hoje eu vejo que se eu tivesse ido para os Estados Unidos, talvez eu não fosse tão feliz quanto eu sou aqui. Porque eu não concordo com determinadas coisas que eu vejo absurdas. Como é que você vai fazer? Assim, eu acho que uma coisa importante das pessoas terem em mente é que por mais que a gente escolha e acabe, de repente, conseguindo morar em lugares onde os imigrantes são muito bem aceitos, né, e não, de repente a gente consegue sair um pouco daquela história de preconceito que as pessoas falam e tal que tem, mas a gente não tem uma voz muito ativa, né, Kit? Vamos falar a verdade. Assim, a gente não vota, por exemplo. Né? Só para virar cidadão. Depois que vira cidadão, pode votar. Mas, assim, agora esse ano tem eleição, o máximo que eu posso fazer é falar com os meus amigos americanos, por favor, tal pessoa não. Mas se a pessoa for lá na urna e votar na tal pessoa não, o voto é dele. Eu não tenho esse poder de fazer a minha voz ser ouvida. Uhum. Inevitavelmente, numa situação em que tem a palavra de um imigrante com a palavra de um cidadão, especialmente um cidadão nato que nasceu no país, a gente sabe que a situação às vezes pode se complicar. Então, assim, se a gente não vai ter voz para reclamar, é melhor a gente gostar do que a gente está vivendo. Exatamente. Né? Agora, eu não sei, assim, eu tenho a impressão, apesar de haverem muitas maneiras de migrar para os Estados Unidos, eu sempre achei a imigração para o Canadá mais direta. Será que as pessoas já ficam com um pouco de preconceito de dizerem, não vou conseguir, e nem tentam? Olha, eu acho que a imigração para o Canadá, você tem tantas opções e todas as informações que você precisar, praticamente, você encontra no site, sabe? Então, você dizer que você não faz a menor ideia de como faz, é porque você não faz a menor ideia de como ler aquele site. Tá tudo ali. Você, de fato, não precisa de um consultor, você não precisa de um advogado, você não precisa de nada. Você precisa saber falar inglês ou francês para conseguir ler o site e acabou. Entendi. Sabe? Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas eu vejo assim, sim, se você for olhar só a parte federal, só o processo federal, você provavelmente vai ter uma certa dificuldade para imigrar, porque vai exigir de você um inglês alto, vai exigir de você uma formação, às vezes vai exigir de você que você venha aqui para o Canadá para estudar, para se qualificar, e às vezes você não tem dinheiro para fazer isso. Ou nem tem paciência, tem gente que não gosta de estudar, na verdade. Pois é, se você não gosta de estudar, aí é um problema, porque você provavelmente vai precisar de pelo menos um bacharelado para você conseguir vir para cá pelo processo federal, né? A dica para quem não gosta de estudar. Então, eu acho assim, são dois perfis de país completamente diferentes, são dois perfis de imigração que você está falando que existem várias vertentes, mas eu acho que também deve ser a dificuldade para os dois
deve ser bem diferente. E sim, a imigração para o Canadá, eu acho ela bem mais objetiva. Aqui não é muito. Você vê, olha, aqui essa questão do bacharelado, ela é importante, ela facilita alguns caminhos, mas ela não é decisiva. Uhum. Não, ela não é decisiva para alguns processos. Para o processo federal, como é uma questão de ponto, Entendi. Você vai precisar. Aqui existem algumas, assim, eles têm alguns critérios em que o bacharelado pode ser eliminado por anos de experiência na área da pessoa, sabe? É um pouco diferente, assim, eu acho. Mas, de qualquer maneira, o que me pega muito na imigração aqui, e, assim, já acompanhei vários casos de amigos, de parentes, de seguidores do canal, e até casos de histórias que a gente ouve, é que é muito subjetivo. Eu não sei, eu tenho a impressão de que no Canadá não é assim. Então, às vezes, assim, você lê no site qual é o requerimento da lei. Então, a lei diz que o cara tem que ter A, B, C e D. Aí o cara tem. Mas como não é muito claro, como é subjetivo, às vezes vem uma negativa. Uhum. Ou aquela pessoa que a gente acha que, assim, não sei, gente, eu acho que não tem muito. Na análise de quem pega o processo tem, e aí vem uma resposta positiva. A gente tem visto isso muito recentemente, especialmente com relação a visto de estudante, por exemplo. Pessoas que vêm para estudar inglês, ou às vezes fazer faculdade, e pessoas que contam uma história que você fala, gente, se a vida dela no Brasil é essa, ela não vai qualificar. E qualifica. E gente que você sabe que tem os recursos financeiros, a disponibilidade de tempo, os vínculos com o Brasil e todas as coisas que eles exigem, e não aprova. Porque existe uma subjetividade. Eu acho que isso é o tipo de coisa que desanima qualquer pessoa. Sim. Porque não adianta você seguir o passo a passo do que eles pedem. Pode ser que no final eles continuem achando que não. E eu acho, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que no Canadá a decisão é um pouco mais racional. Tem, não tem, tchau. Eu acho que depende do processo. Gente, é difícil. Não, eu acho que depende do processo, mas eu acho sim que a gente é bem mais objetivo e a gente tem a lista do que seria necessário para o processo no sentido de documentos e tudo mais, mas, por exemplo, existem processos como o processo self-employed, que é um processo extremamente subjetivo, sabe? Porque você vai ter que comprovar que a sua experiência é relevante dentro da área X e que você pesquisou o mercado de trabalho nessa área, na cidade que você quer. Assim, é uma bagunça. É uma bagunça, assim, que eu digo, é muito mais difícil do que você simplesmente mostrar que você tem a prova de inglês, que você tem a experiência comprovada pelo seu empregador no Brasil, que você tem o seu bacharelado e acabou, sabe? Assim, agora, não é fácil pra nada, né, Kit? Assim, vamos falar a verdade. Qualquer país do mundo que você queira ir, a pessoa tem que saber que é um desafio. Exatamente. Assim, ninguém vai abrir as portas, estender o tapete vermelho e falar, venha você. Não, assim, eu acho que em qualquer lugar que a pessoa for, ela vai ter que fazer uma lição de casa grande, vai ter que gastar um dinheiro, vai ter que investir um tempo e vai ter que correr o risco, porque se mudar no Brasil de cidade já é risco, mudar de país é mais ainda. Quem não quer correr risco, acho que não devia nem estar assistindo o vídeo aqui com a gente. É o primeiro passo para ser imigrante, né? Bom, eu acho, pelo menos, não sei. Para mim foi, eu acho que a gente tem que saber que é uma... eu brinco que a vida fora do Brasil é uma montanha-russa. Não sei, é a minha experiência. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham curtido, sigam lá a Tassi no canal dela. Entrem no link aqui embaixo para conferir o vídeo que a gente fez lá no canal dela. Deixem o seu joinha. E acho que é isso. Você pode se despedir então, Tassi? Não, e assim, gente, comentem, por favor. Eu adoro ler comentários e saber o que vocês acharam. E as opiniões, e as experiências e as perguntas. De repente, até quem sabe, já chega um monte de perguntas, a gente já tem desculpa para fazer outro comentando as perguntas das pessoas. Se vocês tiverem sugestão, então, de vídeos pra gente gravar junto, quem sabe numa live realmente ao vivo, quando eu estiver em Toronto, a gente faz também. Estamos aí. Mas eu quero super agradecer, tô super feliz. Eu acho super importante a gente ter esse diálogo aberto, especialmente para quem está pensando para onde vai. Eu me preocupo um pouco quando a pessoa fala, eu sigo só tal pessoa, porque fica parecendo que aquela pessoa é o portador da verdade absoluta, sabe? E às vezes não é. Aliás, bom, ninguém é fato. Eu acho que assim, as experiências são diferentes, as histórias são diferentes, os backgrounds são diferentes, os contextos. Então eu acho muito legal a gente ter essa oportunidade de trocar experiência e você que está assistindo poder ouvir e você que é inteligente, uma pessoa esclarecida, poder tirar suas próprias conclusões e decidir o que você quer fazer. Mas é isso, assim, se você for pro Canadá, chama a Kit, ela é a pessoa para te ajudar, especialmente agora que ela vai ser consultora, vai ficar impossível, né? Kit vai ficar assim... Ela vai ser a voz absoluta da verdade, eu acho. Nossa. Ai, meu Deus.
Enfim, e para você que curte os Estados Unidos, você que quer saber de Orlando, mesmo que não seja para morar, tem várias coisas legais que eu mostro no canal que são dicas boas para quem quer passear, por exemplo, e não deixa de ser um lugar que, obviamente, todo mundo acaba indo pelo menos uma vez, especialmente quem tem criança, né? Por favor. Mas um prazer, super obrigada. Então não deixem de colocar o joinha de vocês aqui, nos comentários, passe a me seguir caso você ainda não me siga, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.